Olá, concurseiro estatístico. No vídeo de hoje, nós vamos resolver uma questão de concurso, uma questão pedida lá no blog do concurseiro estatístico, e o pedido é para que resolvamos questões da FGV e também questões da banca FCC. Então, nós vamos trazer para vocês hoje uma questão de histograma envolvendo interpolação linear, que caiu no último concurso do TRT da Paraíba, o cargo de analista judiciário. O enunciado da questão era o seguinte: a tabela de frequências absoluta abaixo corresponde à distribuição dos salários dos empregados de uma empresa, em que todos os intervalos de classe têm a mesma amplitude. O valor da mediana dos salários, obtido por interpolação linear, é igual a R$ 4.100 e pertence ao intervalo CD, em que C é R$ 3.500. Aí nós vemos a tabela e o comando do enunciado, calculando o valor da média aritmética desses salários, considerando que todos os valores incluídos em um certo intervalo de classe são coincidentes com o ponto médio desse intervalo, verifica-se que este valor pertence ao intervalo. Claro, essa informação é dada em reais. Bom, então você veja que é uma questão que envolve bastante conceito, é uma questão trabalhosa e que de cara, né, a primeira questão de conhecimentos específicos e uma questão trabalhosa de cara pode deixar o concurseiro estatístico de certa forma desanimado se não tiver aí com bastante preparado para resolver essa questão. E o que a questão quer em si, né? Bom, nós temos aqui o valor da mediana fornecido e, na verdade, para a gente obter a média dessa tabela de frequências, nós precisaremos conhecer o valor dos limites das classes, de cada classe. Nós só conhecemos, por enquanto, o limite inferior da classe CD, mas sabemos também a mediana, que foi obtida por interpolação linear. Ora, aí, o que é interpolação linear, né? Veja que é uma questão complicada, né? Que envolve vários conceitos. Ele diz que o ponto médio é representativo de cada classe. Então, para resolver essa questão, vamos ter que obter as frequências acumuladas de cada classe e usar a interpolação linear para descobrir a amplitude da classe CD. Uma vez que a gente descobrir a amplitude da classe CD, nós seremos capazes de obter os limites de todas as demais classes, para então pensar em calcular, para então obter o ponto médio de cada classe e calcular a média aritmética. E nesse caso, mais um conceito importante, né? A média sendo cada ponto médio vai representar um intervalo de classe, significa que na hora de calcular a média, eu vou ter que multiplicar esse intervalo de classe pela frequência da classe, para no final, por fim, né, dividir pelo número total de observações dessa tabela de frequências. Uma questão bastante trabalhosa, mas que vamos agora passar a explicar. Bom, como disse, o primeiro passo é obter as frequências relativas e, consequentemente, as frequências acumuladas, uma vez que nós vamos precisar calcular os limites C e D, usando interpolação linear. E qual que é a ideia da interpolação linear? Bom, a interpolação linear é um conceito que vem lá da matemática. Nós vamos pegar aqui, então, a classe C e D, dividindo ela aqui, localizando, na verdade, nesse segmento, a mediana. A mediana vai estar em algum ponto nesse segmento de reta, que está representando aqui os intervalos da minha classe, os limites, né, da minha classe. E, claro, as informações que temos é a frequência acumulada no ponto C,
é 25/80, como obtemos aqui. A frequência acumulada na mediana é 50%, ou meio. O conceito de mediana, né? Deixando aí metade dos dados abaixo da mediana. A frequência acumulada em D é 50/80. Então, o conceito de interpolação linear é de que a mediana está dividindo esse segmento numa divisão harmônica, onde a razão usada nessa divisão são as frequências dos pontos que estarão nesse segmento e nesse segmento como um todo. Traduzindo em números, nós dizemos que o segmento D até MD está para o segmento D até C, assim como as razões entre as frequências desses segmentos. Então, aqui nós teremos uma frequência de 50/80 menos 40/80, representando os pontos que estão aqui nesse segmento. Da mesma maneira, a diferença entre as frequências acumuladas vai dar a frequência de todo o segmento. Isso vai dar uma razão de 2/5. Então, a mediana divide de maneira harmônica esse segmento na razão de 2/5. Isso é um conceito lá da matemática. E aí, trabalhando agora com essa última igualdade, nós vamos desenvolvê-la para finalmente, sabendo que a mediana é conhecida e que C é conhecido, obter o valor de D. E então, obtemos o valor de D igual a 4.500. Com isso, obtivemos a amplitude do intervalo CD, da classe CD, 1.000 nesse caso, e agora somos capazes de obter os intervalos de cada classe, uma vez que o limite inferior da classe da mediana é o limite superior da classe anterior. E aí, observando isso, o que nós vamos obter? A partir da classe da mediana, a classe CD, eu conheço o valor de C e obtive o valor de D. A amplitude é 1.000, eu sei que esse intervalo, esse limite inferior dessa classe é o limite superior da classe anterior. A minha amplitude de classe é 1.000, e todas as amplitudes são iguais. Obtenho aqui, então, a classe, o limite inferior da classe anterior. E assim sucessivamente, tanto abaixo da classe da mediana, como acima da classe da mediana. De posse das classes, eu destaquei aqui o ponto médio de cada classe. O ponto médio, então, vai ser utilizado no cálculo da média. Para calcular a média, eu vou multiplicar o ponto médio por cada frequência relativa da classe, que destacamos na tabela anterior, para finalmente usar que a média aritmética é o somatório desse produto de cada ponto médio pela frequência relativa do intervalo de classe considerado. Com isso, nós obtemos essa conta aqui, e o detalhe é que eu mantive o denominador como 80 para facilitar as contas. Aqui eu simplifico esse zero no denominador com zero no numerador e simplesmente multiplico, ficando com 2.000 na primeira parcela, 4.500 aqui, procedendo à simplificação, e tudo isso vai ficar dividido por 8. É uma maneira de tentar simplificar as contas. Finalmente, a gente obtém que
A média aritmética é 4.062 e essa média fica, então, no intervalo mostrado no item D. Então, veja aqui uma questão envolvendo bastante conceito, bastante conta e que exigia do concurseiro um conhecimento de interpolação linear e todos os conceitos envolvidos na tabela de frequência. Então é isso. Se você, eu espero ter ajudado você a entender a resolução dessa questão. Qualquer dúvida você pode deixar aí nos comentários a sua observação. Não deixe de dar um like nesse vídeo e visitar também o blog do concurseiro. Lá temos várias questões resolvidas. Visite também o Facebook do concurseiro, curta a nossa página e, se você quiser a resolução completa dessa prova, manda um e-mail para o concurseiro estatístico. Estou aí disponibilizando para você essa prova. Mande um e-mail para o concurseiro estatístico que eu vou dar as informações de como obter essa prova. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima resolução. Um grande abraço a todos os concurseiros.